Bom, agora a gente fala de uma outra explosão, a do Osasco Plaza Shopping, que completa 30 anos hoje. A tragédia matou 42 pessoas, feriu mais de 370 e marcou a história da Grande São Paulo. Exatamente no dia 11 de junho de 1996, o Osasco Plaza Shopping era palco de uma das maiores tragédias urbanas da Grande São Paulo. Era véspera do Dia dos Namorados, por volta do meio-dia, quando o centro comercial estava lotado. Segundo a investigação, um vazamento de gás se acumulou sob o piso da praça de alimentação e provocou a explosão. Parte da estrutura foi destruída, paredes caíram e houve desabamentos. O barulho foi ouvido em bairros vizinhos. Ao todo, 42 pessoas morreram e mais de 370 ficaram feridas. O caso teve repercussão nacional. Na justiça, 5 acusados foram absolvidos em 2005 por falta de provas. Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça assegurou indenizações para vítimas e familiares. A tragédia também levou a mudanças nas normas de fiscalização e segurança em centros comerciais da região metropolitana de São Paulo. Bom, a gente tem 2 casos aí que envolvem indenizações, né, a moradores, consumidores. Pegando esse gancho, eu converso agora com o professor e advogado Fernando Moreira. Muito bem-vindo, professor, aqui ao Brasil do Povo. Obrigada pela sua participação. E boa noite, hein? Muito obrigado pelo convite, Catiúzia. Boa noite, é um prazer vir aqui tentar esclarecer um pouco sobre o que está acontecendo aí nessa situação calamitosa, né, que de fato interfere na vida de tantas pessoas ali que estavam no entorno da explosão. Então, nesses 2 casos, professor, quem é que paga a conta, né? A empresa de gás, no caso o shopping ou o Estado? Os 2 casos são muito parecidos, porque a Comgás é privada e a Sabesp ela foi privatizada em 2024. E mesmo antes da privatização, já havia um entendimento jurisprudencial que essas empresas que atuam no setor de atividade econômica e concorrem em igualdade com demais empresas, elas devem seguir, inclusive, o regime de pagamentos usual das empresas. Não podem seguir, por exemplo, o sistema de precatórios, que é uma grande vantagem para quem vai pagar, né? No caso, aí o precatório fica exclusivo para a fazenda, para a administração pública. Só cabe aí, no caso, se for administração pública direta, ou então, eventualmente, para a autarquia, para a fundação. E no caso dessas empresas, mesmo quando elas são concessionárias de serviços públicos, elas seguem as regras usuais do mercado, as regras concorrenciais. Então, ambas as situações são extremamente parecidas. A busca aí é por um acordo extrajudicial, se não houver acordo, eventualmente judicialização. E no caso específico agora da explosão do Jaguaré, vai atingir o Estado apenas se comprovar uma omissão grave ou então uma falha de fiscalização. Nessas 2 situações, aí sim se atingiria o Estado. Mas, para as vítimas, isso não muda muito, porque para a vítima ir buscar a responsabilização do Estado, ela ficaria suscetível ao regime de fato de precatório, ela acabaria por não buscar essa solução amigável, extrajudicial junto com as empresas, e é muito mais fácil até mesmo conseguir essa solução extrajudicial ou judicial contra as empresas que têm responsabilidade objetiva e não seguem o regime de precatório, do que buscar a responsabilidade do Estado. Agora, eventualmente, as empresas poderiam ter o interesse de demonstrar a responsabilidade do Estado para compartilhar os custos, né? Compartilhar essas indenizações. Só que, de uma certa forma, não adianta muito a empresa virar e falar, olha, foi uma omissão do Estado, foi uma falha de fiscalização, porque isso não muda a situação da empresa eventualmente não ter seguido os protocolos necessários e com fiscalização, sem fiscalização, haveria a falha da empresa. Então, no fim do resultado, no fim das contas, aí, o que a gente acaba tendo é a responsabilidade, de fato,
da Comgás e da Sabesp nessa situação aí para fins de indenização dos atingidos ali, né? Claro, quem de fato é o responsável por isso depende de investigação, depende de uma apuração, mas em razão dessa responsabilidade objetiva que as empresas têm na prestação desse serviço, elas serão aí de fato as responsabilizadas por indenizar os trabalhadores. E aí, eventualmente, elas podem buscar a reparação das terceirizadas, que podem ser as responsáveis, eventualmente. A empresa pode falar, olha, os meus protocolos estavam todos ali sendo seguidos, quem descumpriu foi a terceirizada. E aí a Comgás, a Sabesp fazem a indenização e entram com uma ação regressiva contra a terceirizada para se repararem aí em relação a essas indenizações pagas. Tá certo. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade, hein?